Boa tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva, nesta sexta-feira, dia 20 de junho. Como sempre, vamos falar muito sobre esporte e sobre Copa do Mundo. Só que antes, vamos falar de um destaque, uma contratação para o futebol brasileiro. Kaká fecha com São Paulo e será jogador do clube até o final do ano. Meia já acertou com Orlando City para defender o clube americano a partir de 2015 e antes disso será repassado ao tricolor. O jogador acerta a rescisão contratual com o Milan. Após a Copa do Mundo, Kaká voltará a ser jogador do São Paulo. O meia, que passa férias na Bahia, acertou com o Orlando City dos Estados Unidos para defender o clube a partir de 2015 e no segundo semestre deste ano vai defender as cores do Morumbi. Presidente do tricolor, Carlos Miguel Aidar, disse que o acerto aconteceu na manhã desta quinta-feira com o pai do meia, Bosco Leite. O último detalhe burocrático antes de Kaká assinar com o clube americano e posteriormente com o São Paulo envolve o Milan. O brasileiro tem vínculo de mais um ano com os italianos, porém a não classificação para a Liga dos Campeões da Europa permite sua liberação imediata, sem custos, desde que o jogador queira sair. O salário do atleta no time italiano é de aproximadamente 2 milhões por mês. O mandatário do tricolor esteve na Arena Corinthians nesta quinta-feira para acompanhar a partida entre Uruguai e Inglaterra e confirmou o acerto com Kaká, colocando a resolução dos detalhes burocráticos com o Milan como último empecilho para que o reforço seja anunciado. Depende do Milan. Com ele já acertei, só falta o Milan liberar, afirmou o dirigente no estádio. Kaká foi revelado pelo próprio clube em 2001, São Paulo, e ganhou projeção ao marcar os 2 gols na vitória por 2-1 sobre o Botafogo no jogo de volta da final do Rio-São Paulo daquele ano. Ele foi vendido para o próprio Milan em 2003 por 8,5 milhões de dólares. E também passou por Real Madrid da Espanha antes de voltar à equipe italiana. Portanto, aí um grande reforço para o São Paulo. São Paulo aí com um dos melhores elencos para o retorno do Campeonato Brasileiro após a Copa, né? Lembrando que o Allan Kardec, também contratado pelo São Paulo junto ao Palmeiras, vai estrear após a Copa do Mundo. Então, São Paulo aí com Luiz Fabiano, Pato, Ganso, Kaká e Allan Kardec, aí um bom grupo de frente para os tricolores. Falando agora de Copa do Mundo. Copa do Mundo, na quarta-feira falamos os resultados até da terça-feira, né, onde o Brasil empatou com o México em 0-0. E a sequência se deu na quarta, durante o nosso programa, Camarões e Croácia no dia, né, durante o programa, lembrando aí, jogou Austrália e Holanda. Mas antes vamos falar do grupo do Brasil, grupo A, que se fechou também na quarta-feira. E Croácia goleou e eliminou Camarões e decidirá a vaga nas oitavas com o México. Ataque formado por Mandzukic, Olic e Perisic mostra eficiência e decide o jogo. 4-0, sem Eto'o, africanos pecaram na pontaria e Song foi expulso. O bom jogo que a Croácia fez contra o Brasil não foi por acaso. A seleção europeia mostrou que está muito viva na Copa do Mundo. Com futebol seguro e um ataque competente, derrotou o Camarões por 4-0 na noite de quarta-feira na Arena Amazônia em Manaus. E chegou a 3 pontos no grupo A. Os africanos, que não puderam contar com a estrela da companhia, o lesionado Samuel Eto'o, e ainda tiveram Song expulso infantilmente no fim do primeiro tempo, seguem zerados e estão eliminados da Copa, uma vez que Brasil e México têm 4 pontos e só falta uma rodada para o término da primeira fase. Os gols foram marcados por Olic, Perisic e Mandzukic 2 vezes. A Croácia só depende de si para se classificar e vai decidir uma das vagas, as oitavas, contra o México, na próxima segunda-feira às 17 horas, horário de Brasília, na Arena Pernambuco,
em Recife. Já o duelo entre Brasil e Camarões, no mesmo dia e horário, será no Mané Garrincha, em Brasília, que só servirá para as pretensões do time de Felipão. Existe a possibilidade de Croácia e México se classificarem juntos, mas para isso os dois teriam de empatar e torcer para que a seleção brasileira fosse derrotada pela seleção de Camarões. Portanto, aí, Croácia mostrando a que veio na Copa do Mundo, perdeu para o Brasil, sim, no primeiro jogo, mas mostrou aí superioridade diante dos camaroneses e conseguiram sua primeira vitória na Copa. Agora decidem contra o México. Vamos aguardar na segunda-feira, ficaremos sabendo quem são os dois classificados do grupo A para as oitavas de final. Pelo grupo B, Holanda sofreu, mas venceu a Austrália pela primeira vez e se garantiu nas oitavas. Diferentemente da estreia, laranja pena para ganhar no Beira-Rio e quebra tabu. A classificação se confirmou após a derrota da Espanha. Quem disse que seria fácil? Para quem goleou a atual campeã mundial Espanha por 5-1 na estreia, foi um sofrimento muito maior que o esperado contra a Austrália na quarta-feira no Beira-Rio. Em um jogo de igual para igual, os sóceros foram para cima e quase frearam o embalo da poderosa Holanda. Mas a laranja mecânica se reencontrou no fim e Robin van Persie e Depay quebraram um tabu de nunca terem derrotado o rival. Foi o quarto confronto entre eles, o primeiro em Copas do Mundo. Cahill com um golaço e Jedinak de pênalti puseram os gols australianos no marcador, que acabou em 3-2 para os holandeses. Diante de muita festa dos mais de 42 mil presentes, entre eles a família real holandesa, com o rei William Alexander e a rainha Máxima Zorreguieta, os europeus garantiram a vaga nas oitavas de final do Mundial. A classificação foi selada com a derrota da Espanha diante do Chile, um pouco mais tarde no Maracanã. Já a Austrália viu qualquer chance se encerrar. Na próxima rodada, a Holanda enfrentará o Chile na Arena Corinthians, em São Paulo, às 13 horas da próxima segunda-feira. O duelo vale o primeiro lugar do grupo B. Já a Austrália encara no mesmo dia e horário a Espanha na Arena da Baixada, em Curitiba. Lembrando que as duas equipes já estão desclassificadas, pois no outro jogo do grupo, a deusa campeã Chile bateu a Espanha e foi também às oitavas e eliminou a Fúria da Copa. Como se estivesse em casa, o time do Chile fez 2-0 na melhor seleção dos últimos anos e garante classificação junto à Holanda para a próxima fase. Tivesse o Maracanã nascido pelos silêncios, seria possível escutar, depois de Vargas fazer o primeiro gol do Chile, aos 19 minutos do primeiro tempo, o barulhinho de uma bomba relógio fazendo a contagem regressiva para a implosão da grande campeã do mundo. Tic-tac, tic-tac, ou melhor, tic-taca, tic-taca, com vitória de 2-0 na tarde de quinta-feira no Rio. O Chile se garantiu junto com a Holanda nas oitavas de final da Copa do Mundo. Dinamitou a Espanha e tremeu as bases de uma filosofia de futebol. Mandou o melhor time do planeta dos últimos anos de volta para casa e deu ares de capítulo final ao estilo encantador para tantos, chato para outros, da Fúria. O chamado tic-taca, alicerçado em muita posse de bola, em toques curtos e rápidos, em movimentação constante, em trocas de posições. Com os gols de Vargas e Arangues, ainda na etapa inicial, ruiu o tic-tac, ruiu a Espanha, ruíram heróis históricos, como Cacilhas e Xavi, que nem titular foi. Ruiu Diego Costa, o brasileiro que escolheu defender outra pátria e tentou, em vão, deixar a equipe mais goleadora.
é prematuro, até injusto dizer que a Espanha acabou, que agora ela retoma sua rotina de coadjuvante. Ela deixou um legado e segue com jogadores muito bons, mas entre a goleada de 5-1 para a Holanda na Fonte Nova e a derrota de 2-0 para o Chile no Maracanã, algo parece mudar na ordem mundial da bola. Portanto, aí Chile fez uma ótima campanha já até agora, né? E o Chile, heróico, histórico, ganhou no campo e nas arquibancadas. Teve o Maracanã tudo para si, como se estivesse em Santiago. Milhares de chilenos emocionaram-se ao repetir o gesto dos brasileiros e cantar a segunda parte do hino nacional a capela. Gritaram o tempo todo, apoiaram sem parar. Agora buscam um sonho ainda maior, o inédito título mundial. Para isso, tentam passar em primeiro na chave. Decidirão a ponta segunda-feira contra a Holanda, em São Paulo. Um deles, caso o Brasil avance, será o adversário do time verde e amarelo nas oitavas. No mesmo dia, a Espanha, mergulhada em melancolia, enfrentará a Austrália em Curitiba sem nenhuma pretensão. Portanto, Chile e Holanda decidem na segunda-feira quem será o líder, e se o Brasil ganhar de Camarões, quem perder entre Chile e Espanha será o adversário do Brasil nas oitavas de final. Pelo grupo C, Colômbia, como se estivesse jogando em casa, derrotou Costa do Marfim e também avançou às oitavas. Mais uma vez apoiado pela torcida que lotou o Mané Garrincha, a seleção cafeteira venceu outra e garantiu aí, antes mesmo da última rodada, a sua classificação para a próxima fase. Eles fizeram de novo, assim como há 5 dias atrás, no Mineirão, os colombianos invadiram o Mané Garrincha. Um desavisado poderia achar que a partida contra a Costa do Marfim estava sendo disputada no estádio Metropolitano de Barranquilla, casa da Colômbia nas eliminatórias para a Copa do Mundo. E se fora de campo a torcida fez a sua parte, dentro dele os colombianos também corresponderam à altura. Vitória por 2-1 e a classificação garantida nas oitavas, graças ao empate por 0-0 entre Japão e Grécia no último jogo do dia. Os gols da vitória colombiana saíram no segundo tempo, com James Rodrigues de cabeça e Juan Quinteiro em vacilo da defesa dos Elefantes. O time africano descontou com Gervinho e pressionou bastante pelo empate nos minutos finais, mas não foi capaz de estragar a festa cafeteira nas arquibancadas, reforçada até pela presença do presidente Juan Manuel Santos, reeleito no último domingo. Nem mesmo a entrada de Drogba deu resultado desta vez. Curiosamente, os africanos sofreram os gols com as estrelas em campo, contrastando com a virada sobre os japoneses na estreia. A terceira e última rodada da fase de grupos acontece na próxima terça-feira, dia 24 às 17 horas, horário de Brasília. Gregos e marfinenses se enfrentam na Arena Castelão, em Fortaleza, e japoneses e colombianos entram em campo na Arena Pantanal, em Cuiabá. O outro jogo, como citamos, do grupo C, Japão e Croácia ficaram no empate sem gols, e que deixa Japão e Grécia com calculadora na mão. O empate em 0-0 entre as duas equipes nesta quinta-feira na Arena das Dunas deixou as duas seleções em situação difícil no grupo C, agora da Copa do Mundo. Com mais de 39 mil torcedores que compareceram no estádio de Natal, com apenas um ponto somado em 2 jogos, as equipes veem suas chances de classificação às oitavas de final divididas nos 2 derradeiros jogos da chave. Os japoneses precisam vencer a Colômbia e torcer para que a Costa do Marfim não vença a seleção helênica. Assim, a segunda vaga seria decidida no critério de desempate. Os gregos precisam derrotar os marfinenses e torcer por um empate ou uma vitória dos colombianos diante do time nipônico, diante do time japonês.
Os resultados desta quinta-feira, como dissemos, asseguraram a Colômbia uma das 2 vagas do grupo mais cedo, no Mané Garrincha, como dissemos. Os sul-americanos bateram os africanos por 2-1 e com 6 pontos ganhos, tem pelo menos o 2º lugar garantido. A terceira e última rodada acontece na terça, dia 24, 16 horas de Brasília. Colômbia e Japão se enfrentam na Arena Pantanal, em Cuiabá. E Grécia e Costa do Marfim entram em campo na Arena Castelão, em Fortaleza. Portanto, 2 vagas para 3 equipes, 1 vaga, para 3 equipes. Colômbia já classificada, mesmo perdendo, garante aí pelo menos, no mínimo, o 2º lugar. E deve aí dar muito trabalho na próxima fase o time da Colômbia, que vem jogando redondo. Após o jogo de empate, Japão e Grécia, torcedores do Japão deram um show de educação e limparam o estádio após o jogo. Tanto na derrota para a Costa do Marfim, na estreia da Copa do Mundo, quanto após o empate em 0-0, os torcedores não deixaram a sujeira nos estádios, né? Apesar tanto da derrota quanto do empate, a torcida nipônica deu um show de educação e civilidade após o apito final. Alguns ajudaram a coletar e ensacar o lixo produzido por eles mesmos durante a festa nas arquibancadas. Portanto, é um grande exemplo mundial a ser seguido, e começando aí pelos brasileiros, né, que precisam tentar aí encarnar esse estilo japonês para, quem sabe, aí fazer um país melhor, não só dentro dos estádios, mas também fora, principalmente. A gente vai para um breve intervalo e voltaremos para falar do último jogo de ontem entre Uruguai e Inglaterra, o grande jogo, e os próximos jogos deste final de semana. Até já. Euclatrans, locações de containers. Container tipo escritório, forrado e com ar-condicionado. Container tipo bilheteria, forrado e com ar-condicionado. Container tipo depósito. Container tipo almoxarifado. Na Euclatrans, você encontra todos os tipos de containers para o seu evento ou obra. Ligue agora para Euclatrans. 17 3475 1513. 17 99 784 6134 ou ainda 98 204 3300 ou na rodovia Euclides da Cunha, quilômetro 545, pertinho de Meridiano. Mande-nos um e-mail: vendas1@euclabras.com.br e conheça o nosso site www.euclatrans.com.br. Falou em container, o negócio é com Euclatrans, locação de containers. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa? Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato, e também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Simcomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Simcomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal,
Na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sim Comerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede do Sim Comerciários. Venha já conhecer. Sim Comerciários, força e união a serviço do comerciário. Programa Jornada Esportiva de volta nesta sexta-feira. Vamos falar agora do grande jogo que teve ontem entre Uruguai e Inglaterra. Jogo válido aí pelo grupo D, o primeiro jogo da segunda rodada deste grupo. O Uruguai que foi renascido agora, né, conseguiu forças para dar sequência na Copa graças a 2 gols de Soares. Celeste renasceu com esses 2 gols sobre a Inglaterra. Operado há 29 dias no joelho, o camisa 9 estreou na Copa, colocou o Uruguai na briga e ofuscou o Rooney, que marcou seu primeiro gol em mundiais. A faixa estendida nas cadeiras da Arena Corinthians era para ser de uma pura provocação aos ingleses, virou doce premonição aos uruguaios. Numa paródia do hino da Inglaterra dizia: Deus salve o rei, no caso Luís Soares, o herói, o salvador, o santo. Na tarde desta quinta-feira, o camisa 9 simbolizava tudo isso e um pouco mais para uma nação de 3 milhões de apaixonados. Ele não desapontou. Renasceu sobre o joelho esquerdo operado há 29 dias. Colocou nele toda a força para, em 2 golpes certeiros, destronar o time da rainha. Inclusive ofuscou o Rooney, que marcou seu primeiro gol em mundiais. O 2-1 foi suficiente para também resgatar o Uruguai de uma eliminação quase certa a uma possível classificação do grupo D da Copa do Mundo. Bendita faixa, Deus salvou Soares, que salvou o Uruguai. O fantasma de 1950 despertou outra vez. Soares marcou 2 vezes no mesmo minuto, nos 39 de cada tempo. Um enredo divino, como for o passe de Cavani para o primeiro tento. No segundo, Luizito fez quase tudo sozinho. Após balão do milagreiro Muslera, pobre Rooney não conseguiu o brilho que a quebra do jejum pessoal merecia. A tabela volta a sorrir aos uruguaios. Após perder para a Costa Rica, coleciona 3 pontos. A Inglaterra segue zerada. Na sexta, o grupo D complementa a segunda rodada, no caso hoje, com o confronto entre Costa Rica e Itália. Nenhuma das equipes está eliminada, mas os ingleses precisam torcer pelos italianos e golear a Costa Rica na rodada final, que será na terça-feira. Portanto, aí o Uruguai se renasceu e agora briga para uma possível classificação às oitavas, lembrando que nenhuma das 4 equipes do grupo estão classificadas, né? Jogo hoje entre o time da Itália e da Costa Rica definirá aí, pode ser que defina já um primeiro classificado, mas mesmo assim todos ainda terão chances de garantir o segundo lugar pelo menos. O primeiro jogo de hoje, inclusive, já acontecendo, né? Itália e Costa Rica jogam neste momento na Arena Pernambuco. O jogo vale pelo grupo aí do Uruguai e Inglaterra. Na sequência do dia, às 4 horas, a Suíça enfrenta a França pelo grupo E. E Honduras enfrenta o Equador às 19 horas na Arena da Baixada, fechando aí o grupo E. No sábado, a 1 hora da tarde, às 13 horas, a Argentina de Messi enfrentará o Irã no Mineirão. Às 16 horas, no Castelão, no Ceará, a Alemanha jogará contra a Gana. O jogo vale pelo grupo G. E às 19 horas, voltando ao grupo F, Nigéria e Bósnia se enfrentam na Arena Pantanal. No domingo, a 1 hora, Bélgica enfrenta a Rússia.
pelo grupo H. Às 16 horas, Coreia do Sul enfrenta a Argélia, fechando aí o grupo H. E para complementar o final de semana, às 19 horas do domingo, Estados Unidos enfrenta o Portugal na Arena da Amazônia às 19 horas, fechando o grupo G, grupo da Alemanha e Gana. Portanto, esses são os jogos, né, desta sexta e do final de semana, que na segunda estaremos falando aí todos os resultados e aí os possíveis já classificados para a próxima fase. Falando agora da nossa região, falando do futebol paulista, paulistão da segunda divisão, que o Fernandópolis infelizmente já está desclassificado. Mas uma notícia boa para um fernandopolense, pelo menos João Paulo, né, que já foi revelado pelo Fernandópolis, foi anunciado como a nova contratação do time do Olímpia, mais um reforço de peso, né? Niquinha divulgou contratação de centroavante. João Paulo, presidente do Olímpia, Antônio Delomodarme, o Niquinha acertou na última semana mais uma contratação para a sequência do Campeonato Paulista da segunda divisão. Trata-se do atacante João Paulo, que estava no misto do Mato Grosso. João Paulo fez muito sucesso pelo Fernandópolis, disputando essa mesma divisão do Olímpia. O atacante tem 2 passagens pelo FFC e é muito querido na cidade, tendo marcado muitos gols. Pelo misto, que disputa a primeira divisão do Mato Grosso, que é um campeonato de nível superior ao Mato Grosso do Sul, João Paulo era titular e chegou a atuar também pela Copa do Brasil nas 2 partidas contra o Santos. Pelo misto também jogava o famoso Rui Cabeção, ex-jogador do Botafogo e Cruzeiro. Experiente, João Paulo tem 26 anos, 1,85 m. Quando destacou pelo Fernandópolis, chegou a ser contratado pelo Cruzeiro. Além destas equipes, o novo reforço já atuou por América de Rio Preto, na Série A, Marília na Série A3 e o Cianorte pela primeira divisão do Paraná e Central também pela primeira divisão do Pernambuco. De acordo com o presidente Niquinha, a contratação do centroavante é um reforço de time grande, uma vez que João Paulo tem bastante experiência, tem faro de gols e é dotado de força, habilidade e raça. Portanto, João Paulo, nova contratação do Olímpia para a segunda fase do Paulista da segunda divisão. A gente deseja boa sorte, né, ao nosso jogador, o jogador da terra fernandopolense, e que possa aí fazer uma boa campanha junto à sua nova equipe nesta temporada que vem aí após a Copa do Mundo. Falando agora também de Fernandópolis, né? Em Fernandópolis, amanhã, neste sábado, a partir das 8 horas da manhã, acontecerão as finais da Copa Pequenos Craques. Nosso amigo Coruja, né, que entrou em contato com a gente, pessoal do Canal 10, pediu para divulgar que amanhã, a partir das 8 horas, terão as finais da categoria Sub-12, Sub-14 e Sub-16. Lembrando que se encerrará o primeiro jogo, iniciará às 8h30, terminará às 9h30, Sub-12, Sub-14 das 9h30 às 10h30 e Sub-16 das 10h30 às 11h30, se encerrando com a premiação. O prefeito Anabim estará lá para poder premiar a garotada. Então a gente conta aí com vocês, né? O Coruja, nosso grande amigo do time do Boca Juniors, né, que tem os times nos campeonatos amadores da cidade, também tem a sua garotada lá, que fará a final do Sub-16, né? Sua equipe do Boca Juniors disputará a final da categoria Sub-16 e convidou a toda a população de Fernandópolis a prestigiar aí as grandes finais deste campeonato Pequenos Craques. E quem sabe aí que saia algum craque dessas categorias para possível aí jogador do futebol brasileiro. Falando em campeonatos, também em Pedranópolis, neste domingo, às 3 horas da tarde, acontece mais uma rodada do campeonato de Pedranópolis de futebol amador de campo. O prefeito Betinho convida toda a população a prestigiar aí mais uma rodada do campeonato que começou já 2 finais de semana
e terá aí sua terceira rodada. Então, portanto, em Pedranópolis, a partir das 15 horas do domingo, jogos aí pela terceira rodada da competição. Também no domingo, em São João de Iracema, nosso amigo Michel Zerbinati, Michel, que nos encontrou também na Polisport, né, do nosso amigo amado Zé Antônio e da Sandra, também pediu aí para deixar um recado que acontecerá a final da Copa de São João de Iracema. E os finalistas os donos da casa, né, o time do Pereira, de São João de Iracema, contra o time de Macedônia. Novamente, final entre as duas equipes. O ano passado foram os finalistas e agora se enfrentarão novamente. Lembrando que o Pereira, os donos da casa, né, o São João de Iracema, foi o campeão no ano passado e defende o título. Então, a partir das 16 horas deste domingo, em São João de Iracema, a grande final da competição da cidade. Para a gente encerrar, neste final de semana também, uma notícia para você que não tem lugar para ir ainda neste sábado à noite, acontecerá uma quermesse na paróquia São Luís Gonzaga, programação da festa do padroeiro. Portanto, aí terá uma missa no sábado lá na Brasilândia, né, na igreja da Brasilândia, na paróquia, e posteriormente queima de fogos e depois uma quermesse no salão paroquial ao lado da igreja. Portanto, você, se puder prestigiar, compareça. Tenho certeza que irá desfrutar aí de boas companhias. O programa Jornada Esportiva vai ficando por aqui. Desejamos a você um ótimo final de semana e, se Deus quiser, estaremos aqui na segunda para falar tudo o que aconteceu nesse final de semana esportivo. Um abraço e até lá.